A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo nesse momento. Quero lhe desejar a paz do Senhor. Espero que tudo esteja bem com você, com a sua família. Nós estamos aqui para juntos estudarmos um pouco a palavra de Deus nesse período de tempo que o Senhor nos concede. Nós estamos fazendo aquela pausa na série de mensagens do nosso canal aqui do Ministério Maná sobre os dons espirituais, ministrado pelo pastor Warden. E na próxima quarta-feira nós estaremos de volta tratando de um assunto tão fundamental e importante para a Igreja de Cristo, que é os dons espirituais. Então, nós vamos hoje estudar um assunto importante que tem a ver com a nossa vida cristã. O título dessa nossa mensagem hoje é O Dia em que a Terra Parou. Você sabe que na Bíblia existe realmente um dia em que a Terra parou? Nós vamos ver qual foi esse dia e o que nós podemos aprender com isso. O texto que nós vamos utilizar se encontra em Josué, livro de Josué, no capítulo 10, os versículos 12 a 14. Acompanhe aí comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e, na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo para a exposição dessa passagem. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti, te agradecendo por essa oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. E nós te rogamos que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e nos trazer entendimento acerca da Tua palavra, para que possamos, Senhor, extrair as lições que nós precisamos para a nossa vida e assim possamos viver de acordo com a Tua vontade revelada na Tua palavra. Senhor, nós te suplicamos, te rogamos, fala conosco, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz nas Tuas santas Escrituras, em nome de Jesus, amém. Queridos, o relacionamento entre Deus e Israel, e o povo de Israel, nem sempre foi um relacionamento muito estável. Foi um relacionamento marcado por altos e baixos, por momentos de vitória e por momentos de derrota. Só que esses altos e baixos não é causado necessariamente por Deus, porque Deus ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo. A Bíblia diz lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então nosso Deus é imutável. Então a oscilação no relacionamento entre Deus e Israel não é causa de Deus, mas é causa do próprio Israel. E nós podemos ver, queridos, que o que definia o sucesso e o fracasso de Israel era justamente a fidelidade aos mandamentos de Deus
e a observância aos termos da aliança. No próprio livro de Deuteronômio, nós podemos ver claramente como Deus define isso. Então, se você obedecer aos mandamentos, você recebe a bênção. Se você não obedecer, você recebe a maldição. Então, essa vitória e essa derrota de Israel, ela estava condicionada à obediência de Israel em relação aos mandamentos de Deus. Então, dentro disso que nós estamos falando, desse relacionamento entre Deus e Israel, nós vemos momentos em que o Senhor deu grandes livramentos para Israel. O Senhor trouxe grandes vitórias para Israel, assim como trouxe grandes fracassos. Mas o foco dessa mensagem é justamente em uma destas grandes vitórias que Deus deu para Israel, que é o texto que nós lemos agora há pouco. Dentro desse cenário, nós lemos o relato no livro de Josué, que é chamado de Livro da Conquista, por ser um livro histórico que narra as batalhas de Israel desde aquela primeira entrada em Canaã até a conquista da terra. Então, é um livro que narra todas estas campanhas de Israel para a conquista da terra prometida. E diante desse cenário, diante disso que nós estamos falando aqui, houve momentos em que o Senhor trouxe grandes vitórias para Israel. Mas também houve momentos em que Deus trouxe grandes fracassos. A história de Ai, que é a própria história narrada lá no livro de Josué, é um exemplo disso. Então, vamos ver agora o contexto histórico do texto que nós acabamos de ler em Josué, no capítulo 10, para nós entendermos e, diante disso, extrair lições, princípios dessas experiências de batalha de Israel e aprender com os erros e os acertos, aplicando estes princípios para as nossas vidas. Tudo que está registrado na palavra de Deus visa o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade, para que nós possamos aprender o que foi que os personagens da Bíblia acertaram, no que foi que eles erraram, e a partir daí aprender com eles e viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, o contexto dessa narrativa que se encontra lá em Josué, no capítulo 10, é o seguinte: Josué, ele faz um acordo com um grupo de moradores de uma cidade chamada Gibeão. Esse acordo foi firmado depois que os moradores de Gibeão enganam Josué e os líderes de Israel. Essa narrativa toda você vai encontrar no capítulo 9 de Josué. Então, o povo que morava em Gibeão enganou ali Josué e os chefes, os líderes de Israel, e fazem um acordo com Josué de que Josué pouparia a vida deles. Então, esse é um primeiro momento. Quando nós avançamos a leitura para o início do capítulo 10 de Josué, nós vemos que o rei de Jerusalém, lembra, irmãos, que nós estamos na época da conquista da terra prometida, a conquista da terra prometida. Então, naquela época, Jerusalém não pertencia a Israel. Jerusalém pertencia aos amorreus. Então, Jerusalém já existia, mas não era de posse de Israel. Então, o rei de Jerusalém, quando ele ouviu falar que Josué tinha feito um acordo com Gibeão e que Josué, junto com o exército de Israel, já tinha derrotado outros reis de outras batalhas, e pelo fato de Josué ter se alinhado, ter feito acordo com Gibeão, e a Bíblia diz que Gibeão era uma grande cidade, ele teve medo. E aí, esse rei de Jerusalém se uniu a outros 4 reis amorreus, e aí aquele grupo de 5 reis amorreus vai em direção a Gibeão para atacá-la. Aí os gibeonitas
eles pedem socorro para Josué, que os livrasse desses reis amorreus. E aí a Bíblia diz que o Senhor aparece para Josué e diz que entregaria os inimigos nas mãos dele. E aí a narrativa prossegue dizendo que o Senhor havia infligido pânico nos inimigos, a tal maneira que eles fugiram de Israel. E a Bíblia narra estes versículos de tal forma como se realmente fosse o Senhor, e realmente era o Senhor que estava guerreando. Se você ler os versículos no capítulo 10, um pouco antes, você tem a impressão de que realmente o Senhor está ali guerreando. Então o Senhor inflige pânico nos gibeonitas, manda chuva de granizo sobre eles. E aí, no momento dado aí da batalha, Josué ele faz um pedido muito inusitado. Ele diz: sol, pare em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E a Bíblia diz que isso aconteceu e que não houve nenhum dia semelhante a este, tanto antes quanto depois, em que o Senhor ouviu a voz de um homem. Agora, detalhe, a última frase é imprescindível, porque o Senhor lutava por Israel. E aí, irmãos, diante disso, diante desse milagre de Deus, desse livramento, que não foi somente o fato do sol e a lua terem parado, foi também o que Deus já estava fazendo, de infligir pânico nos inimigos, de trazer chuva de granizo para matar os inimigos, né? Toda a narrativa. O que nós podemos aprender com isto? Vamos lá, irmãos. Primeiro, que nós sabemos que a história era narrada pela perspectiva de quem viveu os fatos. Então, apesar da narrativa dizer que o sol e a lua pararem, nós sabemos que, na verdade, irmãos, o que realmente parou ali foi todo o universo, de acordo com um físico cristão chamado Adalto Lourenço. Ele diz que Josué, ele fala sobre o sol e a lua pararem porque era a perspectiva dele e era o que o conhecimento da época lhe proporcionava. Inclusive até hoje nós falamos assim, não é verdade? O que a gente diz? O sol está nascendo, o sol está se pondo, porque nós vemos o movimento do sol no céu, mas nós sabemos que a realidade é que quem se movimenta é a terra e não o sol. Eu espero que os irmãos ainda acreditem nisso, porque infelizmente nós vemos situações aí que as pessoas estão começando a duvidar disso, mas isso é verdade. Então, até hoje nós falamos nesses termos como se o sol estivesse movimentando, mas na verdade quem se movimenta é a terra. Então olha só, irmão, quando a Bíblia diz que o sol parou em Gibeão e a lua no vale de Ajalon, significa dizer que Deus fez parar o universo inteiro, irmãos. Deus fez a terra parar de girar. Deus fez a lua parar de girar. Deus interrompeu os movimentos de rotação e translação da terra e os movimentos de rotação da lua, irmãos. Ou seja, por um dia inteiro, irmãos, a terra não teve movimento de rotação, ou seja, ela não girava no próprio eixo. E não teve movimento de translação, que é a terra girando em torno do sol. E não teve um movimento de rotação da lua, ou seja, a lua ficou parada. Existem alguns estudos científicos que dizem que neste ponto houve um eclipse solar. Apesar dos cientistas dizerem que o que aconteceu foi um eclipse solar, mas nós acreditamos na narrativa das Escrituras, que durante um dia inteiro o sol parou, a lua parou. Quando nós falamos isso, queremos dizer que a terra parou por um dia inteiro, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus alterou as leis da física
para conceder vitória ao povo de Israel. Por quê, irmãos? Porque era o Senhor quem lutava por Israel. O Senhor estava do lado de Israel para dar vitória a ele, a tal ponto que ele fez o universo inteiro parar, meus irmãos, para conceder vitória a Israel. Deus estava com Israel e concedeu a eles grande vitória. Olha só, irmãos, quando Deus está ao nosso lado, por mais que aparentemente haja uma derrota, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como diz Paulo lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Olha só o poder de Deus se manifestando para salvar, para livrar o povo escolhido dele. Olha como Deus age para trazer livramento ao seu povo escolhido. Olha só, irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que Deus ele é capaz de agir fazendo o impossível, agindo sobre as leis da física e da natureza para trazer livramento ao seu povo. Isso quer dizer que Deus, irmãos, ele não possui uma única maneira de agir. Deus não age de uma única maneira. Deus tem múltiplas formas de agir. Ele não é limitado por nada que possamos imaginar. Nós temos que entender, irmãos, que nosso Deus não age só de uma maneira. Que Deus não age só de uma determinada forma. Que Deus não age só por um único caminho, mas o nosso Deus, ele age de infinitas formas, de infinitas maneiras que a nossa inteligência, que a nossa lógica humana não consegue entender. Sabe por quê, irmãos? É importante aprendermos isso, porque muitas vezes nós não confiamos inteiramente no Senhor, porque nós vemos determinada situação e a nossa lógica não consegue encontrar uma solução racional para aquele problema. Aí sabe o que a gente faz, irmão? A gente duvida do Senhor. A gente pensa que Deus não é poderoso para nos abençoar. A gente ora naquela expectativa de que Deus irá fazer exatamente da forma como nós estamos pedindo. Então, muitas vezes nós não confiamos inteiramente em Deus, porque nas nossas orações nós queremos dizer para Deus o que precisa acontecer. Queremos colocar Deus numa caixa e ensinar a Deus como Ele tem que fazer as coisas. Porque nós ficamos ruminando, nós ficamos pensando numa solução. A gente chega com Deus e diz, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor faça isso, mas eu quero que o Senhor faça dessa forma aqui, porque dessa maneira, Senhor, como eu pensei, é a maneira mais lógica. Então, se o Senhor fizer dessa forma, como eu estou te pedindo, Senhor, olha, glória a Deus, vai ser uma bênção. Eu te agradeço, Senhor. Se tu me puder fazer esse favor de agir dessa forma como eu estou te falando. E aí, a gente quer amarrar Deus, impedir Deus de agir. A palavra do Senhor diz que agindo Deus, ou operando Deus, quem impedirá, meu irmão e minha irmã? Se Deus quiser agir, se Deus quiser se levantar, quem é o homem que se coloca contra o nosso Deus? Quem, irmão? Entenda isso. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus age de maneiras que jamais imaginamos que fosse possível. Mas Ele não está preso a nada, irmãos. Lá em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, olha só o que a palavra de Deus diz.
porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus está num plano, irmãos, numa perspectiva infinitamente maior do que a nossa. Então a visão dele é infinitamente melhor do que a nossa. Ele é onisciente, ele conhece tudo. Ele não está preso ao tempo, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus do impossível, é o Deus que faz coisas que nós não podemos imaginar. Lá em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 20 a 21, olha o que a Bíblia fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha aí, irmãos. Agora, diante disso que eu estou falando para você, será que não é melhor confiar inteiramente no poder do nosso Deus? Irmãos, sabe o que fortalece a nossa fé? Sabe o que fortalece a nossa confiança no Senhor? É conhecer a Deus, irmãos. É saber quem Deus é. É por isso que nós pedimos tanto que vocês leiam a Bíblia, que vocês estudem a Bíblia, irmãos. Porque quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente tem fé, mais a gente confia e mais a gente descansa e menos ansiosos nós ficamos. E a gente se estressa menos porque nós descansamos no Senhor. Não é simplesmente um mero conhecimento formal e acadêmico. A palavra de Deus é viva. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você conhece sobre Deus, mais a sua fé é fortalecida, irmãos. Para Josué ter feito esse pedido, não foi do nada. Não, irmão, Josué tinha uma grande bagagem de experiência com Deus. Josué tinha um grande nível de conhecimento acerca de Deus, irmãos. Josué foi auxiliar de Moisés durante muito tempo. Josué estava ali perto de Moisés, vendo a coisa acontecer. Ele viu quando a montanha lá, o Monte Sinai, lá em Êxodo, pegava fogo. Ele viu a fumaça, ele viu os livramentos do Senhor. Josué viu Deus sustentando o povo, viu o maná caindo do céu. Josué, irmãos, ele guardava a tenda do encontro, que era o lugar onde Moisés ia para falar com Deus. Moisés estava sempre em contato, em comunhão, em relacionamento com Deus, e Josué estava ali acompanhando e vendo aquilo tudo, irmãos. Josué foi um dos espias que tinha confiado em Deus. Quando Moisés envia aqueles 12 espias, Josué era um deles. E junto com outro espia chamado Caleb, eram aqueles dois que confiaram que Deus poderia trazer vitória para Israel. Josué viu milagres, presenciava os milagres. Deus falou diretamente com Josué, lá no primeiro capítulo: olha, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Olha aí, irmão, a quantidade de experiência que Josué tinha com Deus. Então o fato dele ter pedido para o Senhor, para o sol e a lua pararem, não veio do nada. Não, irmãos, foi com base numa vida de fé e de confiança no Senhor. Por isso, irmãos, eu te digo, busque a Deus, estude a palavra, procure conhecer quem é o Deus que você serve, meu irmão. Estude a Bíblia. Tudo que Josué sabia sobre Deus foi suficiente para que ele, Josué, tivesse ousadia em fazer aquele pedido. Ele conhecia o Deus do universo que pode fazer o impossível.
Então a história de Israel, irmãos, que é narrada nas Escrituras, mostra o grande poder de Deus em salvar o povo escolhido. E a maior demonstração de poder de Deus em livrar e em salvar o povo, sabe qual é, irmãos? A maior demonstração de poder de Deus para salvar o seu povo, para livrar o seu povo, a maior demonstração de poder chama-se Jesus Cristo. O sol parou, a lua parou, a terra parou. Glória a Deus, que milagre maravilhoso. Na Bíblia estão diversos relatos de diversas operações de Deus para livrar o seu povo, diversos milagres. Mas, irmãos, nada disso se compara ao maior milagre, ao maior poder de todos, que foi Jesus Cristo. Jesus é a máxima expressão do poder de Deus para salvar os eleitos. Ele se entregou para salvar pecadores que jamais merecem o perdão. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 23 e 24, ele diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Irmãos, durante todo o ministério de Jesus, ele fez grandes demonstrações de poder. E nós vemos esses milagres por toda a narrativa dos evangelhos. Inclusive, em algumas dessas ocasiões, depois de ter feito a cura, ele diz uma frase que é imprescindível. Ele diz assim: vai, porque a tua fé te salvou. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 52, depois de ter curado o cego, nós vemos o seguinte texto: então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, um dos sentidos da palavra grega sozo, que quer dizer salvação, palavra grega que traduz salvação é sozo, né? Salvação em grego é sozo, indica a ideia de cura e de livramento, que é tudo isso que Jesus fez por nós. Diante disso, irmãos, quais são as aplicações que nós podemos fazer diante do que foi dito até agora? Primeiro, irmãos, Deus quer que nós confiemos nele. Quanto mais aprendemos sobre Deus e sobre quem Ele é, mais confiamos em seu poder e em sua sabedoria, e por isso nós podemos descansar. Outra coisa, irmãos, hoje Deus não faz mais estas grandes demonstrações de poder que a gente chama de teofania. Por quê? Porque Ele perdeu o seu poder? Porque hoje Ele é menos Deus? De forma alguma, meu irmão. Deus, Ele é imutável. Se Ele quiser fazer a mesma coisa, Ele faz. Porém, lembra do que eu falei anteriormente? Deus, Ele age de infinitas maneiras. Então hoje não é necessário que Deus faça o sol parar, a terra parar, aquelas grandes demonstrações. Por quê? Porque hoje existem outras maneiras de Deus demonstrar o seu poder. Outras maneiras que nós nem podemos imaginar, mas que são reais e que existem. Nós temos que lembrar, irmãos, que Deus não se deixa limitar pela nossa lógica, pelos nossos pensamentos lógicos. A forma do agir de Deus não é única. Nós temos que entender isso. E Deus nos deu, irmãos, a maior de todas as teofanias, que é manifestações do poder e da presença de Deus. Sabe qual foi, irmão? A maior dessas teofanias, repito, foi Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus morando entre nós, irmãos. Deus conosco, Deus habitando, Deus morando no meio do seu povo. Nós temos que nos alegrar com isso. Deus não precisa
mais para a terra. Mas se Ele é poderoso, meu irmão, o suficiente para sustentar este universo, com certeza Ele é poderoso para cuidar da minha vida e da tua vida. Nós temos que acreditar neste Deus, irmãos, que ainda que Ele não faça as coisas do jeito como a gente espera, mas Ele não mudou, Ele continua sendo o Deus que salva, o Deus que livra o seu povo, e a maior demonstração de salvação e de livramento é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha falado ao teu coração, como falou ao meu também. Que nós possamos nos apegar a essa palavra, que possamos aprender a confiar em Jesus, porque Ele é a nossa grande salvação, o nosso grande livramento. Fique na paz de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.